O Abeto de Natal de Hans Christian Andersen, narrado por Amélia Silva. Na floresta havia um pequeno e bonito abeto. Estava num lugar privilegiado. Havia sol e ar em abundância e a toda a volta cresciam grandes abetos e pinheiros. O pequeno abeto, porém, desejava tanto crescer que nem ligava ao sol quente e ao vento fresco. Oh, se eu fosse já uma árvore grande como as outras, suspirava a arvorezinha. Poderia abrir muitos meus ramos e os passarinhos fariam os ninhos nos meus galhos. E sempre que o vento soprasse, poderia inclinar-me com a mesma elegância dos outros abetos. Quando chegava o inverno, a neve espalhava-se suave e profunda, como um manto pelo chão da floresta, de tal forma que as lebres conseguiam pular sobre a pequena árvore. Isso aborrecia muito. Mas passaram-se 2 invernos e no terceiro, a arvorezinha já estava tão grande que as lebres tinham de passar em redor do seu tronco. Sim, quero crescer, tornar-me grande e adulta. É essa a única coisa bela deste mundo, pensava o pequenino abeto. No outono, chegaram os lenhadores e cortaram algumas das árvores maiores. O jovem abeto, que já havia crescido bastante, observava o tombar das altas e imponentes árvores para o chão, por entre estalidos e sonoros ruídos. Os ramos eram cerrados e as árvores ficavam completamente despidas e totalmente desprotegidas. Depois, eram colocadas sobre carroças e puxadas por cavalos para fora da floresta. Para onde as levariam? Na primavera, as cegonhas voltaram à floresta e o abeto perguntou-lhes: Não sabem para onde levaram as árvores, não as viram? Uma cegonha acenou afirmativamente com a cabeça e contou-lhe: Sim, eu vi muitos navios novos na minha viagem do Egito para cá. Os navios tinham mastros muito altos e eu julgo que eram elas, já que se desprendia um cheiro a abeto no ar. Tinham um ar majestoso, um aspecto magnífico. Ah, minhas amigas, quem me dera ser tão grande como elas e poder viajar pelos mares, suspirava o impaciente abeto. Quando se aproximou novamente a quadra natalícia, muitas das árvores pequenas foram cortadas, por vezes menores mesmo que o nosso abeto, que continuava inquieto e ansioso por correr o mundo. Essas jovens árvores conservavam todos os seus ramos e também eram colocadas sobre carroças puxadas por cavalos para fora da floresta. Para onde as levarão? Perguntava o abeto. Não são maiores do que eu. E por que será que conservam os seus ramos? Nós sabemos, chilrearam os pardais. Lá embaixo, na cidade, espreitamos pelas janelas. Ficam maravilhosas. São colocadas no meio das salas aquecidas e enfeitadas com os objetos mais belos, maçãs douradas, brinquedos e centenas de velas. E depois? Perguntou o abeto, estremecendo de ansiedade todos os seus ramos. Digam-me o que acontece depois. Isso já não sabemos, responderam os pardais. Mas nunca vimos nada assim. Será esse o meu destino? Exultava o abeto. Isso ainda seria melhor do que viajar pelos mares. Quando será Natal outra vez? Agora já sou tão grande como os que foram levados no ano passado. Quem me dera estar já na carroça a caminho de uma sala quentinha para ser decorado com todo esplendor. E depois? Sim, depois deve ser ainda melhor. Senão, para que é que nos enfeitariam tanto? Oh, mal posso esperar, concluiu o impaciente abeto. Alegra-te com o que tens, disseram o vento e o sol. Alegra-te com a tua liberdade. Mas o abeto não era feliz e só queria crescer muito rapidamente. De inverno e de verão, lá estava ele verdejante. As pessoas diziam: Que árvore tão bonita! E quando chegou o Natal, foi ele o primeiro a tombar. O machado cortou o seu tronco e ele caiu com estrondo no chão, dando um suspiro. Sentia uma dor nunca imaginada e não sentia nenhum tipo de felicidade. Estava muito triste por ter deixado o sítio onde tinha crescido, pois sabia que nunca mais voltaria a ver as outras árvores, arbustos e flores que tinham crescido à sua volta. Perdeu os sentidos e só voltou a si quando ouviu um homem dizer: Este é o mais bonito. Vieram 2 criados e levaram o abeto para um grande salão. A toda a volta, nas paredes, havia quadros pendurados
e perto da chaminé da lareira estavam 2 grandes jarrões chineses. Havia sofás de seda, canapés, mesas repletas de livros infantis e muitos brinquedos. A árvore foi colocada num grande vaso cheio de areia. O abeto tremia de excitação. O que iria acontecer? Os criados e as camareiras enfeitaram-no, pendurando nos seus ramos enfeites e doces envoltos em papéis brilhantes de todas as cores. Juntaram maçãs e nozes e no extremo dos ramos colocaram velinhas vermelhas, azuis e brancas. No cimo da árvore puseram uma estrela dourada e brilhante. A árvore estava lindíssima, cheia de cor e luz. É esta noite, diziam todos, é esta noite que a árvore vai brilhar. Quem me dera que fosse já de noite, pensava a impaciente árvore, porque não acendem já as velas. E o que acontecerá depois? Será que as árvores da floresta me virão ver? Será que vou criar aqui raiz e passarei o verão e o inverno todo enfeitado? Então acenderam as velas. Que brilho! Que maravilha! A árvore estremecia tanto de alegria que uma das velas se prendeu a um ramo, pegou fogo e começou a arder. Socorro! Gritou uma das camareiras e rapidamente apagaram a chama. A árvore já não se atrevia a abanar-se. Receava perder algum dos seus enfeites e estava muito orgulhosa de todo o seu brilho. Então abriram-se as portas de par em par e apareceu um grupo de crianças que ficaram muito quietas, mas só por um instante. Depois explodiram numa alegria ensurdecedora. Dançaram em torno da árvore e foram recolhendo um a um os presentes que lhes eram destinados. O que farão eles agora? Perguntava-se a árvore. As velas foram ardendo até ao fim, até que se apagaram, e as crianças foram autorizadas a tirar o resto dos enfeites que estavam na árvore. As crianças ansiavam tanto por aquele momento que arremeteram contra a árvore de tal forma que todos os galhos rangeram. Se o frondoso abeto não estivesse bem preso pela ponta e pela estrela ao teto da grande sala, teria certamente sido derrubado. Já ninguém mais se preocupava com a árvore, até que uma das meninas mais crescidas se aproximou devagarinho e começou a olhar por entre os ramos, mas só para ver se não se teriam esquecido de alguma guloseima ou maçã. «Conta-nos uma história!» pediam as crianças, puxando um velho gordo para o pé da árvore. O homem sentou-se e disse: «Estamos sentados à volta da árvore natal e também ela pode ouvir a história que vos vou contar. Querem que conte a da princesa ou a da guardadora de gansos?» «A da princesa!» gritavam uns. «A da guardadora de gansos!» exclamavam outros. «Que gritaria!» E o homem contou a história da princesa e do homem aleijadinho que caiu das escadas e que no final se transformou num homem respeitável e se casou com a princesa. As crianças batiam palmas. O abeto estava silencioso e pensativo. O homem tinha caído das escadas e no final casou com a princesa. «Pois, essas coisas acontecem», pensava o abeto, e acreditou que era tudo verdade, pois o homem assim o tinha contado. Pois, quem sabe, talvez eu também caia das escadas e ganhe de presente a mão de uma princesa. Não conseguia parar de pensar no dia seguinte. Amanhã alcançarei todo o esplendor. A árvore passou a noite inteira silenciosa e pensativa. Na manhã seguinte, entraram os criados, arrastaram-na para fora da sala, subiram as escadas e deixaram-na caída no chão num canto escuro. «Por que é que me trouxeram para aqui?» interrogou-se a árvore. «Que sítio sombrio é este?» Passaram-se dias e noites e ninguém aparecia. Quando finalmente chegou alguém, foi apenas para deixar umas grandes caixas num dos cantos. «Lá fora, de certeza que ainda é inverno», pensou a árvore. «A terra está dura e coberta de neve. As pessoas não me podem tornar a plantar. É por isso que tenho que ficar aqui até chegar a primavera. Se ao menos isto aqui não fosse tão escuro e isolado, sinto-me tão sozinho.» «Pip, pip», disse então um pequeno rato saindo da toca. Pouco depois surgiu outro. «Está um frio terrível», disseram os ratinhos. «Não se está bem aqui, não é, velho abeto?» «Não sou velho», replicou o abeto. «Há muitas árvores bem mais velhas do que eu.» «De onde vieste?» perguntaram os ratos. «E que coisa
coisas sabes tu? Fala-nos sobre o mais belo lugar à face da terra. Estiveste na despensa onde há queijo nas prateleiras, onde se dança à luz de velas de sebo e onde as pessoas entram magras e saem gordas? Isso não conheço, respondeu a árvore, mas conheço a floresta onde brilha o sol e onde cantam os passarinhos. Falou-lhes sobre a sua juventude e os ratinhos escutaram com atenção e disseram no final: Deves ter sido muito feliz. Eu? Perguntou o abeto e meditou sobre aquilo que ele próprio havia contado. Sim, no fundo foram anos muito felizes. E falou-lhes da noite de Natal, quando o enfeitaram com doces e velas. Ah! Exclamaram os ratinhos. Tu deves ter sido muito feliz. Na noite seguinte, os ratos regressaram com mais 4 ratinhos, e quanto mais a árvore de Natal contava, mais nitidamente se lembrava de tudo e dizia: foram mesmo tempos muito felizes, mas ainda podem regressar. O aleijado que caiu das escadas abaixo casou com a princesa, e talvez eu ainda possa encontrar uma princesa. Quem é o aleijado? Perguntaram os ratinhos. Então o abeto contou a história toda e os ratos ficaram muito contentes. Na noite seguinte ainda vieram mais ratinhos. E no domingo apareceram mesmo 2 ratazanas, mas estas não gostaram da história. Até que os ratinhos deixaram de vir. A árvore suspirou. Que bonito era quando eles sentavam à minha volta e escutavam. Mas isso agora já acabou. Quando sair daqui vou ser feliz de novo. Certa manhã chegaram umas pessoas e começaram a arrumar tudo. A árvore foi retirada e um criado arrastou-a pelas escadas abaixo. Sentiu o ar fresco e viu as plantas em flor. Agora vou voltar a viver, rejubilou a árvore e esticou os seus ramos, mas estes estavam ressequidos e amarelados. A estrela de papel dourado ainda estava no seu topo e brilhava à clara luz do sol. No pátio brincavam algumas das crianças que no Natal tinham dançado à volta da árvore. A criança mais pequena correu para o abeto e arrancou a estrela dourada. Vejam só o que ainda está nesta velha e feia árvore de Natal, disse a criança, pisando sem cuidado os ramos do abeto. Acabou-se, pensou a árvore desanimada. Então chegou o criado e cortou a árvore em pequenos troncos, amontoou-os e sobre eles colocou uma enorme panela. A árvore suspirava profundamente e cada suspiro era como um estalido. As crianças aproximaram-se e sentaram-se em frente ao fogo, olhando e imitando o som. Crac, crac. Cada estalido, produzido pelo crepitar das chamas, que na verdade eram suspiros, lembrava ao abeto algo especial. Um dia de verão na floresta, ou uma noite de inverno sob o manto das estrelas a brilhar no céu. O abeto pensava na noite de Natal e na história que ouvira e que era a única que conhecia e sabia contar. Depois, lentamente, a árvore de Natal foi consumida pelas chamas.